noite quero conversar com você vamos falar hoje sobre aquilo que pouco se fala nos dias de hoje. E lembrar você, ou informar você que não sabe, eu estou em uma série de assuntos em meu podcast sobre o céu. Então procure nas plataformas de podcast lá, seu Spotify, Deezer, iTunes, Google, alguma coisa. Procure lá o que a Bíblia diz sobre o céu, Sandro Soares, e você vai achar também no YouTube. E eu confesso, irmãos, que tenho aprendido muito, mas demais, sobre o céu, sobre as coisas do futuro em meus estudos. Eu confesso para você, sem vergonha, que últimas semanas eu tenho aprendido coisas sobre esse assunto que eu não sabia em 45 anos de idade. Eu tenho certeza que muito você também ainda não sabe e vai aprender. Então, como eu estou estudando sobre o céu, procure se informe. Por exemplo, quinta-feira passada, eu falei durante 3 minutos no meu podcast sobre novo céu e nova terra. Aquilo que muitas vezes nós não entendemos. E temos aquela ideia apenas de ir para o céu, mas é a nova terra. Então, estudando sobre o céu, meu coração está dentro sobre esse assunto. E hoje nós vamos conversar com a palavra de Deus, através da palavra de Deus, com um tema que está aí atrás. E eu quero falar com você sobre a volta de Jesus e sobre os últimos dias. E é um tema não muito usado nos dias de hoje. É um assunto não muito abordado nos dias de hoje. Em um mundo hoje, uma polarização de assuntos, por exemplo, como positivismo cristão, como prosperidade, afirmação, e que tudo vai dar certo. Então hoje nós perdemos muito aquilo que os nossos antepassados tinham, a realidade de fim dos tempos e da volta de Jesus. E meu tema para nós hoje, nesta noite, é esse que está aí, que é pronto ou não, aí vou eu. Diga assim comigo, pronto ou não, aí vou eu. Pode ser que esse assunto leve pelo menos umas 2 semanas, não vou encerrá-lo hoje. Mas de onde vem esse tema? Quem aqui já brincou aquela brincadeira de criança chamada pique-esconde? Levante a mão, vamos ser sinceros. Quem não levantar a mão, eu vou ficar muito preocupado. Eu falo assim, Senhor, ele não sabe o que é a infância. Mas eu me lembro da minha infância, quando nós brincávamos pique-esconde na rua que eu morava, naquela época que você brincava na rua, hoje em dia é um pouco mais complicado. E pique-esconde, a logística ou a ideia é o seguinte, você brinca entre 2, 3 pessoas, uma é impossível, mas 2 já dá. É chato, mas dá. Bom é com muita gente. Eu morava numa rua ali no Jardim Alcântara, no Alcântara ali, na rua 1, na verdade, no Jardim Alcântara, e nós brincávamos na rua. Então, aquele que estava responsável, na parte da brincadeira, do time de se esconder, ele se escondia. Mas sempre tinha um que era o cara que contava, de 1 a 10, 1 a 20, ou 30, dependendo do tamanho da rua e da quantidade de pessoas brincando. Mas a contagem era o seguinte, 1, 2, 3. Para você não ter que contar de 1 até 50 em voz alta, geralmente você deixava para dezena, não é assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Tá? E o que nós fazemos na rua é para que não nos preocupássemos em que todos ouvissem de 1 até o 50, e certamente você, ser sincero, você pecou muito brincando disso. Você, 1, 2, 3, 20, 45. Mas para você não contar de 1 a 50 em voz alta, o que nós fazíamos? Contávamos, quando chegava no final da contagem, nós gritávamos, pronto ou não? Pronto ou não? Aí vou eu. Acabei de contar. Essa era a ideia. A maioria escondido, outros como barata tonta, quando você acende a luz do ambiente, estavam assim, sem lugar para se esconder. Mas nós dizíamos assim, pronto ou não, aí vou eu. Esteja você preparado ou não, eu estou indo. E quando falamos sobre últimos dias e volta de Jesus, lembrei dessa brincadeira e fez todo sentido. Porque segundo as Escrituras, um dia, o que se ouvirá, quando uma trombeta tocar, não sei como será, mas segundo o Evangelho de Mateus, quando ele vier sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, é como se ele dissesse, prontos ou não, aí vou eu. Então a questão não é se ele vai vir. A questão não é se o reino dos céus virá à terra. E foi isso que eu falei no podcast quinta-feira. Almejamos aquele dia em que o Éden, que perdemos em Gênesis 1, será devolvido a nós, onde céus e terra estarão juntos. Novo céu e nova terra, João disse que viu. O antigo céu e a nova terra se passaram.
Eu vi novos céus e nova terra, e uma voz que bradava e dizia: o reino, o trono do Senhor está entre os homens, e eles serão o seu povo. Então a questão não é sobre o fim dos dias, se vai ou não acontecer, se Cristo vai ou não voltar. A questão é se nós vamos estar ou não prontos. Prontos ou não, esse dia vai chegar. E hoje nós vamos olhar, abra sua Bíblia comigo aí, Mateus 24 e 25. Não vou ler todo o capítulo, nem o 24, nem o 25, mas é onde nós vamos caminhar. E a verdade é que Deus sempre deseja que nós estejamos cientes de que Ele está voltando. Jesus não escondeu dos seus discípulos essa verdade. Constantemente dizia: olha, o reino dos céus é comparado a... E muitas parábolas ele usava. Jesus sempre quis que seus discípulos estivessem cientes. E sempre que escrevia ou ensinava uma parábola, a sua intenção é nos deixar sempre pensando que o jogo da vida, como o pique-se-esconde, uma hora ele vai acabar. A vida como conhecemos. Vai acontecer o endgame, vai acontecer o final do jogo. O que Jesus queria com seus discípulos vivam a vida com a ciência que um dia esse jogo dessa vida vai acabar. E por isso ele ensinava parábolas. E quantas vezes os dizia sobre isso? Em Mateus 24, versículo 3, vai dizer que os discípulos, reconhecendo do que ele falava, quiseram saber qual seria a temperatura desse dia, o fim dos tempos. O que eu vou chamar hoje de quais seriam os sintomas, falando hoje sobre essa pandemia que estamos vivendo. Olha em Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Senhor, dize-nos quando acontecerão estas coisas. Que coisas? Eles dizem: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Dá-nos o sinal, o que eu vou chamar hoje, dá-nos os sintomas. Quais são os sintomas da dengue? Quais são os sintomas da Covid-19? Eles perguntaram: Senhor, quais são os sintomas do fim dos tempos? O que acontecerá? Qual será o sintoma? No caso do coronavírus, falta de paladar, e outras coisas mais. Dor no peito, falta de ar. Quais serão os sintomas? Os discípulos querem saber sobre o retorno dos sinais. E se você ler Mateus 24, não vou ler todo ele, mas vou ressaltar algumas coisas. Você compara com os olhos aí, você vai acabar encontrando, mas lê em casa com calma. Jesus vai dizer sobre os sinais, vai dizer sobre os sintomas. Ele vai dizendo assim em Mateus 24. Nesses últimos dias, um dos sintomas serão que haverão falsos profetas e vão enganar muitos. Olhemos os tempos de hoje. Ele vai dizer: haverão guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Tudo isso está ocorrendo em Mateus 24, Jesus falando. Haverá fome, haverá terremotos, tremores. Ele diz: mas isso será apenas o começo. Mas além disso, a perseguição vai aumentar. Seremos mais perseguidos. E você será odiado por causa do meu nome, por minha causa. Eu diria hoje, um dos sintomas do final dos tempos é que os cristãos serão odiados por conta da sua filiação com Jesus, por serem filhos de Deus, por serem salvos em Jesus, por adorarem a Jesus, por serem obedientes e fiéis à tua palavra em um mundo tão contrário à palavra. Vocês serão odiados por minha causa, por se filiarem a mim. Além disso, ele vai dizer: nesses últimos dias, um dos sintomas será que a maldade vai aumentar e o amor de muitos vai se esfriar. A maldade será descarada. A maldade não terá mais pudores, não mais tentará se esconder e ser mal por debaixo dos panos. A maldade será escrachada. E junto com isso, o amor de muitos vai se esfriar. O amor para com o próximo, o amor para com o reino de Deus, o amor para com a igreja de Cristo, o amor para com... o amor vai se esfriar. Cristãos e não cristãos. E por último ele vai dizer: além disso, o evangelho será pregado em todo o mundo. Então olhemos hoje o que Jesus vai dizer como sintomas de um final dos tempos. E olhemos se não estamos praticamente vivendo
pelo menos, sabe, mesmo que uns sintomas ainda fracos, há quem diga que quem contrai ou é infectado pelo Covid-19, alguns têm sintomas muito fortes, outros muito leves. E eu diria, meus irmãos, que esses sinais, os sintomas que Cristo dá, nós já estamos experimentando mesmo que leve. Porque a perseguição ainda não é, pelo menos no Brasil, como a Bíblia diz que será, mas em outros países já o é. A maldade no Brasil já está aí. Talvez nem tanto como em outros países, mas já existe. Eu diria que de uma forma global, estamos já sofrendo sintomas leves do final dos tempos. E Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles devem estar preparados. Eles querem saber, Senhor, como será? Quando será? Observem os sinais. Agora, é bem verdade, quando nós falamos sobre o final dos tempos, volta de Jesus, geralmente nós temos essa ideia, eu me lembro de antigamente, sempre temos uma leitura, os ouvidos apurados para um sentimento de medo. E tudo que Jesus disse, e hoje eu quero falar com você 4 coisas aqui, a primeira delas é essa. O que Jesus disse, ele não disse para te assustar, mas para te preparar. Eu me lembro, quando eu era criança, você era criança, você vai lembrar, eu cheguei para a vida cristã com os meus pais, ou frequentar a igreja, só com 9 anos de idade. Quando minha mãe recebeu a salvação em Jesus, eu logo isso após o meu pai, e eu ia para a igreja, ainda na época do Alcântara, não tinha essa comunidade de fé aqui ainda. E eu me lembro do pavor que era a ideia de final dos tempos, Jesus voltando. E tinha, por exemplo, filmes como aquele Deixados para Trás. Quem já assistiu esse filme, Deixados para Trás? Lembra esse filme, Deixados para Trás? E sempre com a ideia apocalíptica, de terror. Aqueles filmes, por exemplo, que a pessoa é arrebatada e fica a bermuda, a camisa dobradinha com tênis em cima. Eu digo, como isso acontece? Mas sempre uma questão de pavor e de medo. Eu, como criança, achei aqueles filmes segurando a cadeira do meu pai e da minha mãe com medo danado da volta de Jesus. Jesus, quando fala sobre o final dos tempos, não fala para nos assustar, mas para nos preparar. Dizendo, esse tempo chegará, estejam preparados. Então, a primeira coisa para você aqui hoje não tenha medo dos últimos dias. Eu fico assim, irmãos, eu confesso, um parênteses aqui, que eu não entendo muitas vezes a alguns crentes. Que às vezes nas redes sociais, ficam assim, ó, tá vendo, ó, isso aí, vou aqui ser superficial, esse voto, essa lei, esse pensamento, ó, cuidado, porque sai para o anticristo. Eu digo assim, que bom. Porque é necessário que isso aconteça para que Cristo volte. Então que se apresente o anticristo. Onde está ele? Se apresente. Queremos que Cristo volte logo. Então as pessoas acabam tendo pavor daquilo que precisa acontecer. Pastor, mas o mal está muito grande. Ué, mas é bíblico, isso iria acontecer. Pastor, como pode? O crente, o cristão, o amor dos cristãos se esfriou. Mas é bíblico. Isso é ruim, mas é um bom sinal. Primeiro, que o que Jesus disse está se cumprindo. Ele não é mentiroso. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse está se cumprindo, porque ele é o Deus de fato e de verdade. E precisa que isso se cumpra para que ele volte. Então não tenha medo do anticristo. Não tenha medo do final dos tempos. Mas quando isso acontecer, saiba, opa, aqui está um sintoma. Cristo está voltando. Não é para nos assustar, mas é para nos preparar. Nós temos que nos preparar, irmãos. A preparação que nós temos para os últimos dias, nada mais é do que nos apegarmos à palavra da verdade. Vemos um tempo hoje, onde estamos apegando a muitas palavras. Vemos um tempo hoje, por exemplo, que a palavra de Deus pode soar quase sempre antiquada. Pode soar quase sempre homofóbica. Pode soar quase sempre machista. E quando nós não nos apegamos à autoridade da palavra, nós vamos nos apegar à autoridade daquilo que soa melhor aos nossos ouvidos. Não, isso aqui faz mais sentido para um mundo moderno. Pastor, eu já, infelizmente, para minha tristeza, há algumas semanas, ouvi líderes cristãos dizerem algo do tipo, a Bíblia não é inerrante. O que nós ensinamos aqui, por exemplo, é a inerrância das Escrituras.
A Bíblia é verdade de Deus, é a verdade sem erro, sem falha. E eu vi um líder religioso, líder cristão, um pastor, dizendo assim, olha, olhando o mundo moderno de hoje, eu diria que a Bíblia não é inerrante. Que a Bíblia não pode ser, de forma total, usada para o tempo que vivemos. E eu discordo completamente. A Bíblia é supracultural, é acultural, está acima da cultura, seja ela judaica, ocidental, oriental, século XV, século X, século XXI e XXII. A Bíblia é acultural, supracultural. E hoje nós vamos também sermos levados a nós nos apegarmos a verdades que soam melhor, também em relação ao fim dos tempos. Porque quantas pessoas já não ouviram assim, pastor, a minha tataravó falava assim e cantava, o rei está voltando. A minha bisavó dizia, o Senhor está voltando. A minha avó dizia, o Senhor está voltando. O meu pai dizia, Jesus está voltando. E eu não sei o que falar para os meus filhos, porque até agora nada. E nos apegamos a coisas que vão soar melhor e deixamos a palavra. Jesus diz, observem os sinais. Sem medo, mas estejam preparados, porque isso vai chegar, isso vai acontecer. Então a primeira coisa para nós aqui hoje, não viva assustado diante daquilo da palavra de Deus que está se cumprindo. Mas use isso para se preparar para a verdade das Escrituras. Jesus quer que seus discípulos não fiquem confusos, portanto, constantemente ensina. Porque é uma confusão. Como será? Quais serão os sinais? Como eu devo me comportar? Essa é a questão das parábolas. Explicar como vai ser e também como se comportar. Jesus conta parábolas e parábolas, ensinando a igreja como responder quando esses dias chegarem. E para isso, hoje vamos usar o capítulo seguinte, Mateus 25, abra comigo aí, passa uma página se for o caso, a parábola das 10 virgens. Jesus vai usar a parábola para dizer para os discípulos como estarem preparados. Mateus 25, do 1 ao 5, vai dizer assim, Jesus dizendo, o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. Versículo 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Aqui Jesus vai usar na parábola a menção do que eles conheciam. Por isso eu creio que a palavra de Deus é melhor usada e ensinada usando os argumentos de cada tempo, sem alterar o seu conteúdo. Jesus aqui usou, por exemplo, uma ideia de um casamento judaico. O reino dos céus são como 10 virgens que estão esperando o noivo. O casamento judaico tem a seguinte relação, ou o seguinte comportamento. Geralmente é um casamento que é arranjado pelos pais. O pai da noiva, ele então escolhe entre as famílias um bom noivo para a sua noiva e fazem o arranjo. Como falei pela manhã, eu que sou pai de menina, penso seriamente em fazer o uso dessa cultura judaica para a minha filha. Quem que é pai de menina, levante a mão. Pai de menina. Tá uma boa ideia para você aí. Vou dizer assim, minha filha, você é jovem, papai tem 25 anos de casado, eu sei muito mais sobre casamento do que você. Eu vou escolher o melhor noivo para você, papai. Não. Aí eu posso dizer assim, não é bíblico, papai tem um pezinho lá no judaísmo. Embora não tenha nada. Mas eu vou dizer que tenho. E assim era o casamento judaico, era arranjado. O noivado durava mais ou menos 1 ano noivado. Mas quando acabava o noivado, ainda hoje muitas famílias judaicas praticam, diz que ao final de mais ou menos 1 ano, o noivo saía da sua casa. Claro, agendado, naquele dia específico, marcado, o noivo saía de casa com os seus amigos, o que hoje temos como padrinhos no mundo ocidental. Sai de casa com os seus amigos, pela rua da cidade, em direção à casa da noiva. E a noiva ficava em casa com as suas amigas, chamamos de madrinhas, esperando o noivo. Essas 10 virgens são como essas 10 mulheres amigas da noiva esperando. Não é que o homem ia casar com 10 virgens, são as madrinhas.
O noivo vinha com os amigos com candeias acesas e a noiva com suas madrinhas esperando. E quando chegavam, o noivo então requeria para si a sua esposa, a sua noiva, dizia: essa é minha esposa, minha amada. E falava algumas coisas. Então se consumava então ali a ideia da aliança, e saiu agora noivo, noiva, padrinhos e madrinhas pelas ruas da cidade festejando o casamento que durava em média 7 dias a festa. Jesus vai usar esse exemplo para dizer, como um casamento, assim o reino dos céus. Há uma noiva que está esperando com as suas virgens o noivo chegar. Ou seja, assim como o noivo no casamento está vindo pela rua para buscar a sua noiva e consumar a sua aliança de casamento, assim também Jesus diz, assim também eu como noivo vou vir, assim o reino dos céus. Mas o texto vai dizer que, porque o noivo estava demorando, sem exceção, as 10 dormiram. Isso nos fala um pouco sobre o que hoje nós temos como Jesus está demorando. E as 10 estão adormecidas. As 10 estão dormindo por conta da demora. E olha o que fala o versículo 6 até 8. Então, à meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram, porque todas estavam dormindo, e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. As 10 virgens estavam esperando e pegaram no sono, mas como lemos, haviam 5 prudentes que, além da candeia, levaram óleo para acender, e 5 imprudentes que não levaram o óleo. E eu diria, como nossa segunda coisa esta noite, é que 5 estavam vivendo com a expectativa da volta de Jesus, enquanto 5 não tinham expectativa mais que um noivo viria. Então a segunda coisa para você hoje é: viva com expectativa. Viva com expectativa de que o rei está voltando. Viva com expectativa do que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, vai se cumprir. Por mais que nós digamos assim, mas quando será? Está demorando. A diferença das 5 virgens prudentes das não prudentes foi a expectativa. É como se elas dissessem assim: quando o noivo chegar, como eu vou estar? Observe que as 10 virgens tinham aparência igual de estarem prontas. As 10 estavam dormindo, as 10 tinham uma candeia na mão, talvez as 10 tivessem roupinha combinando, vestidinho de cor igual. As 10 tinham aparência de estar prontas, mas apenas 5 estavam de fato prontas, porque só 5 tinham óleo para acender a candeia, para receber o noivo. O que nos fala, irmãos, que não nos é suficiente termos aparência de que somos cristãos, de que amamos Jesus e que guardamos a sua volta. Precisamos viver com expectativa à luz disso. Essa realidade deve moldar as nossas ações, pensamentos, fala, comportamento, vida, trabalho, familiar, na cozinha, na sala, nas relações. Viver com expectativa de tal realidade. As que não tinham expectativa sobre o noivo e sua chegada foram surpreendidos porque não tinham óleo. E quando pegamos Antigo e Novo Testamento, muito da menção do óleo, a não ser poucas questões, como óleo de cura, onde Tiago vai usar, quem está enfermo, procure os pastores, os responsáveis para que unja com óleo, mas geralmente a menção do óleo na Bíblia, Novo e Antigo Testamento, tem a ver com, hoje em dia, Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Por exemplo, Samuel, quando vai ungir Davi rei, o que ele faz é, ele unge a cabeça de Davi, rei de Israel, naquela função de autorizar, de revesti-lo. Jesus então entra na história. Ele morre, ressuscita, e o Espírito que estava sobre Jesus, em toda a sua vida, ele diz: olha, eu vou para junto do Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vos enviarei o meu Espírito.
Lucas aqui vai dizer muito bem isso. O Espírito estava sobre mim, agora virá sobre vocês. Então, nessa questão aqui do óleo, a relação quer dizer Espírito, derramamento do Espírito, que está ligado com salvação e também ligado, como Paulo diz, sobre estar cheio do Espírito Santo. E eu leio Efésios 5:18, onde Paulo vai dizer: não se embriaguem com vinho, que há libertinagem, o que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Embora nós creamos, para você que tem pouco tempo conosco, embora nós creamos que o Espírito Santo que habita em nós, ele de fato habita e habita, também nós cremos que nós precisamos diariamente, constantemente, é o que Paulo diz, nos revestirmos, nos enchermos do Espírito. O Espírito Santo habita na vida do crente e de lá não sai, é o que nós cremos e ensinamos. Aqueles o qual Cristo elegeu e salvou e fala, aquele que o Pai me deu das minhas mãos, jamais lançarei fora. Ele é um pastor que cuida de cada ovelha que lhe foi entregue. Mas o que Paulo diz é, embora você tenha a pessoa do Espírito Santo em você, você precisa passar por esse processo constante de se encher do Espírito. A palavra no grego que Paulo vai usar, encham-se com o Espírito, tem a ver com continuamente, perpetuamente, constantemente sejam cheios. Constantemente se encham do Espírito. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, da atualização. Certamente o celular, de vez em quando, seu celular vai aparecer um anúncio na tela assim, olha, atualize o software. Você precisa atualizar o seu software, seja ele iOS ou Android. O meu atualizou agora semana passada. Eu fiquei com medo. Será que vou ficar sem memória? Será que vai aguentar meu celular? Está tão velhinho. Será que se eu atualizar eu vou ficar com ele lento? Mas atualiza, porque o programador, a empresa que criou o software, que é, na verdade, aquele que rege o seu smartphone, está dizendo, olha, a tecnologia avançou, há novas atualizações dos aplicativos, e o seu software vai ter dificuldade em digerir isso. Atualize. Revestir-se do Espírito é uma atualização diária do Espírito. Embora tenhamos o Espírito diariamente, constantemente, nós temos que buscar sermos revestidos pelo óleo do Espírito. Estarmos cheios do Espírito. Não é menção de derramar óleo sobre ninguém. Nós não cremos assim. Mas é buscarmos, dizermos, Deus, que eu seja mais revestido do Senhor. Porque, irmãos, não há como viver uma vida com expectativa de um reino celestial que agora é invisível, um dia virá para se unir com um reino visível, e então haverá novos céus e nova terra. Não há como ver essa expectativa sem estarmos revestidos, atualizados, guiados pelo Espírito Santo. Hoje muito se ouve assim, Deus, eu preciso mais do Senhor, eu preciso de mais do Senhor. A verdade é, deixa eu ensinar uma coisa, quando Deus entra na sua vida, quando você é salvo, e o Espírito Santo faz de você a sua habitação, ele não coloca apenas o pé na sua vida, e daqui a um ano coloca o braço, e daqui a um ano coloca a perna. Quando você é salvo em Jesus, a plenitude do Espírito Santo vem sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Ele está completamente, totalmente na sua vida, em você. Então a questão aqui não é precisamos mais do Espírito, porque está todo em nós, todo em nós. A questão aqui é que ele nos diz, hoje também, que ele precisa mais de nós. Ele quer mais do nosso coração, ele quer mais da nossa mente, ele quer mais dos nossos lábios. A palavra de Deus vai dizer, Antigo e Novo Testamento, adore a Deus, sirva a Deus e ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, entendimento. Mesmo que nós tenhamos o Espírito Santo, precisamos, como Paulo vai dizer, enchermos-nos diariamente desse Espírito para que ele traga ao nosso coração essa expectativa da realidade, um reino celestial eterno, invisível, mas real e existente. É no Espírito Santo que nós vivemos com expectativa, esse mundo caótico. É no Espírito Santo que nós vivemos com a expectativa da volta de Jesus. Quantos não vivem mais a expectativa da volta de Jesus?
Quantos não têm o que diríamos hoje, aquela saudade do céu, mas eu nunca tive lá? Como vou ter saudade de um lugar que eu não fui? Não, você nunca foi. Mas o Espírito que habita em você é de lá. O Espírito de Deus que habita em você tem saudade. Então nós deveríamos ter saudade mesmo de um lugar que nós não conhecemos. Mas quem faz isso? Quem nos traz expectativa da volta do reino celestial de Deus eterno? O Espírito Santo. Quem nos dá a expectativa de amanhã, segunda-feira, levantar da cama e viver com a expectativa de que aquele dia pode ser o melhor dia da sua história, pode ser o dia que Deus quer te usar poderosamente, grandemente, que amanhã, segunda-feira, será um dia incrível, que será um dia que você poderá ser amado, amar, anunciar, se relacionar, alegria mesmo em dias caóticos. Quem traz essa expectativa de vida? O Espírito Santo. Deus quer que nós vivamos a expectativa, por exemplo, de chegar sábado à noite e dizer, amanhã é domingo, amanhã é um dia que eu vou encontrar com os meus irmãos, mesmo de máscara, afastado, mas amanhã é o dia de comunhão com os irmãos, onde podemos, como família, cantar louvores, ouvir a palavra, orar junto, ser alimentado. Sabe, quem traz a nós a expectativa, por exemplo, esse tempo que nós temos, do retorno às celebrações presenciais, claro, reservando segurança, idade, enfermidade, mas quem traz a nós essa expectativa? O Espírito Santo, que é uma pessoa. É por isso que Paulo diz, revistam-se, encham-se constantemente, diariamente, continuamente desse Espírito. Entregue a Ele mais do seu coração, das suas motivações, da sua mente, da sua vida. É isso que Deus quer, irmãos. Falei pela manhã que às vezes as pessoas me perguntaram assim, pastor, eu discordo, por que o Senhor sempre vai usar exemplo da sua família no culto? Por que o Senhor, em vez de pregar a palavra, fala da sua vida? Eu falo assim, meu amado, eu prego o Evangelho e dou exemplo do Evangelho sendo usado e manifestado na minha família, porque é o que eu conheço. E não outra forma de você fazer uso do Evangelho, praticar o Evangelho, a não ser na vida que nós temos. O Evangelho é praticado, o Evangelho é vivido fora dessas portas. Amém ou não amém? Aqui nós temos o anúncio do Evangelho, o alimento de Deus, o nosso coração se enche, somos instruídos, direcionados, mas quando nós saímos dessa porta é que nós vamos viver o Evangelho. E hoje o que nós temos visto é muitos cristãos vivendo o Evangelho sem nenhuma expectativa. Expectativa de que Cristo voltará, expectativa de que Ele ainda é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. Expectativa que a cada encontro aqui, online, a cada manhã, segunda, quinta, sexta, em casa, expectativa de que sempre que nós acordamos, estamos respirando, levantamos a voz de oração, há um Deus vivo e poderoso que nos ouve, que se relaciona conosco, que está controlando a história. Só quem nos faz viver com expectativa é o Espírito. Aqui das 10 virgens, 5 estavam sem expectativa de que o noivo aparecer, mas 5 tinham expectativa de que o noivo ia aparecer. Então, meu irmão, mesmo com as coisas que estão ao seu redor, não desanime. E você vai andar com a expectativa comparada à sua preparação. O quanto você se entrega ao Espírito, o quanto você entrega a sua mente, seu coração, motivações ao Espírito, é em relação a isso, equiparado igualmente que você viverá a sua expectativa. Se você é alguém que, bom, eu já sou um cristão, estou salvo, amém, ok, mas não ciente do Espírito, não entrega completamente o seu coração, a cada manhã você ora e diz, Deus, que hoje eu consiga entregar mais ao Senhor, Deus, aqui eu tenho dificuldade de entregar ao Senhor, Deus, que hoje eu possa confiar mais no Senhor. É quando fazemos isso que nós estamos, na verdade, mais preparados. Observação que todas as 10 virgens pegaram no sono. Observa aí, as 10 dormiram. As preparadas e as não preparadas pegaram no sono. Mas apenas 5 pensaram o seguinte, bom, e quando o noivo voltar, quando o alarme disparar, quando sobre as nuvens do céu, sem aviso algum, vier o Senhor com poder e glória. Quando o noivo aqui, alguém gritar, o noivo vem aí. Apenas 5 pensaram, como será quando o jogo chegar ao final? É viver a expectativa de uma realidade que é bíblica. Versículo 9. Quando elas pediram então óleo para aquelas 5 prudentes, elas responderam, não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês.
E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. As 5 virgens, quando se ouve o anúncio do noivo, perguntaram assim: por favor, nos dê um pouco do seu óleo. Elas disseram: coisíssima alguma. O meu óleo é o meu óleo, o seu óleo é o seu óleo. A terceira coisa que aprendemos hoje aqui é que Jesus está dizendo com essa parábola que nós precisamos permanecer na missão. Embora haja à nossa vista atraso, demora, embora haja o caos instalado, a terceira coisa é permaneça na missão. Mantenha-se preparado. A missão das virgens era ter óleo para acender as candeias e receber o noivo. Não importa se está demorando ou não. Não importa quando virá, como será, aonde será. Permaneça firme na missão. Essas virgens nos ensinam, vai dizer assim: não, meu óleo é meu óleo. Compra você. Sabe por quê? Roupas emprestadas servem como roupas. Agora, vestes celestiais não servem para emprestar. Óleo, salvação, comunhão, não se pega emprestado. Não podemos viver baseado em óleo de outro. Não podemos viver baseado em comunhão de outro. Não podemos viver baseado em salvação de outro. O óleo, o Espírito Santo habitando em nós, o revestimento diário é particular, é individual, não se empresta. O que elas dizem é: minhas amigas, o óleo é particular, individual. Vá comprar de vocês. Esse óleo é nosso. Não dá para eu te emprestar o Espírito Santo que habita em mim. Não dá para eu te emprestar aquilo que em devocional Deus compartilhou e fez em mim. Não se pega emprestado. Você não pode viver do óleo do outro. Você precisa do seu óleo para você. Não viva da experiência do outro. Não viva da comunhão com o outro. Você precisa do seu óleo. Precisamos, irmãos, esse é o tempo de nós estarmos focados na missão de Jesus. Em aguardar a sua volta, em estar diante da realidade da sua existência, do seu reino e de por quem fomos chamados e para quem fomos chamados. E o papel do diabo é impedir que isso aconteça. Eu vou resumir, talvez, aquilo que o diabo tem feito com o seu trabalho para nos tirar o foco da missão de Jesus em 2 possibilidades ou em 2 verdades. A primeira delas é que ele vai tirar o nosso foco com os golpes, com as pancadas da vida, colocando no nosso coração e mente dúvidas, incertezas, medo, desesperos e tristezas. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, domingo passado eu preguei aqui usando a analogia do futebol, mas o que acontece é, quando um atacante vai para a área cabecear em um cruzamento de escanteio, o papel do zagueiro daquele time para defender o seu time é: puxa o calção, assim, puxa a camisa, abraça, segura, impedindo o atacante de subir para cabecear. E acontece que enquanto você fica agarrando o calção do camarada, puxando a camisa, ele fica se defendendo, ele fica distraído. Acaba que cruzar a bola passou e está aqui ainda reclamando do cara segurando ele, distrações. O diabo vai usar os golpes da vida, as tristezas, as frustrações, sabe, as enfermidades, o desemprego, as dores, o óbito, relações quebradas, para deixar você preso nisso, sabe? As coisas segurando você. Peraí, como é que vai ser isso aqui? E perdemos a missão do Evangelho. Perdemos o foco da vida cristã e da volta de Jesus. Uma outra coisa que o diabo faz é nos distrair. Eu diria, no dia de hoje, você já viu o comentário que fizeram da sua postagem? Já viu o vídeo novo do gato tocar piano? Agora o gato toca trombone, trompete, tuba. Não sei mais o que inventarão. Você já viu aquele novo seriado? Já viu nova série? Você já viu aquela... Irmãos, não é pecado ver, nem comentar, nem escrever, mas hoje o século vai levar você a andar distraído. E o pior, abro um parênteses, você viver a sua vida cristã focado nisso, na distração. Vou viver uma vida cristã que soe bem no Instagram. Vou viver uma vida cristã que soe bem no Facebook.
Vou viver uma vida cristã que tenha muitos likes. Vou viver uma vida cristã que arrecade muitos seguidores. E vivemos uma vida cristã focada na verdade, focados na distração. E o diabo quer distrair você e eu, para que nós entremos e saiamos deste lugar sem compromisso, sem expectativa, sem foco. Que amanhã nós nos direcionemos ao nosso trabalho. A faculdade não voltou ainda, mas nos direcionemos ao trabalho, à rua, aos lugares, sem foco, sem missão, como se a vida não tivesse nenhum sentido. Eu vou lembrar o exemplo aqui de Neemias. Neemias está focado em reconstruir os muros de Jerusalém. E enquanto trabalhava nos muros, vai dizer a palavra de Deus que então o diabo enviou 2 pessoas para distraí-lo. Sanbalat e Tobias disseram assim: Neemias, para com isso aí um pouco, cara, vem cá, vamos tomar um café, trocar uma ideia, estratégia. Neemias falou assim: olha, eu tenho coisa muito importante para fazer, não vou perder o meu tempo com vocês. Eu não vou andar distraído. Como quem diz, eu não vou esquecer do propósito qual eu fui chamado. Não vou esquecer quem sou. Quantos aqui já viram aquele filme Rei Leão? Levante a mão. Rei Leão, já viu? Rei Leão? Vou resumir o filme para você. A história diz que havia um jovem leão chamado Simba. E Simba está fugindo do seu passado. Simba é um herdeiro de um trono, mas vive uma realidade muito frustrante, de muita dor. Então, diz que o autor manda a esse leão 2 personagens interessantíssimos. Timão e Pumba, ou Pumba, não sei dizer o certo. Mas eles olham para Simba e falam assim: Simba, desencana, a vida é bela, Hakuna Batata. Essa é a história do filme. Mas, enquanto Simba foge do seu passado, esses 2 animaizinhos reconhecem quem ele é. Peraí, você... Não, peraí. Você é filho de Mufasa. Mufasa é o pai dele. Você é filho de Mufasa. Não, não sou. Você é filho de Mufasa. Você é filho do rei. Enquanto Simba foge do passado, ele acaba fugindo de quem é. Você é filho do rei, disseram os 2. Muitos hoje, por conta das suas fugas, distração, de dores, incertezas, circunstâncias, estão se esquecendo quem são. Estão se esquecendo por quem foram chamados. Então hoje, em nome de Jesus, não se esqueça quem você é. Você não é Simba, mas sim você é filho do grande rei, o leão da tribo de Judá. O nome dele não é Mufasa, o nome dele é Cristo. Você é filho do rei. Não se esqueça quem você é e quem te chamou. Não viva aquém do propósito qual você foi criado e o qual o Espírito Santo habita dentro de você com distrações. E o diabo tem conseguido roubar a expectativa e a missão no coração dos cristãos. Perdemos a ideia de quem nós somos. Olha o versículo 11 ao versículo 13. Mais tarde vieram também as outras e disseram. Mais tarde o quê? Lembrar você, o noivo chegou, as 5 prudentes foram ao banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, as 5 imprudentes, e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. A parábola termina aqui. Aí Jesus fecha o versículo 13, dizendo para os discípulos: diante disso, portanto, vigiem. Agora para os discípulos: vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Lembrar que Jesus não nos deu dia nem hora. Toda vez que alguém disser é tal dia, tal hora, não acredite. Ele nos deu sintomas, sinais, temperatura, termômetro. A questão aqui é quando essas 5 virgens imprudentes bateram na porta e disseram assim: Senhor, Senhor, abre a porta. Irmãos, como é triste ouvir do próprio Cristo dizendo: olha, embora vocês me chamem de algo familiar como o Senhor, vocês não são familiares a mim. Eu não conheço vocês.
Vocês não são da minha família. Como é triste pessoas que estão frequentando celebrações como essa, até gritam Senhor, Senhor, mas na verdade não conhecem a Cristo, porque esse é o nosso quarto ponto, não tem uma relação real. Ter uma relação real é o que precisamos. Não posso viver, usufruir, pegar emprestado o óleo de ninguém, não posso ser salvo através de ninguém, a não ser por meio de Cristo. Não posso ser parte da família de Jesus, a não ser pelo sangue de Jesus. Jesus diz, vocês me chamam Senhor, soa muito familiar, mas vocês não são familiares a mim. Aqui eu não os conheço, não é a ideia de eu não sei sobre a sua existência, eu não conheço vocês como parte da minha família. Talvez hoje nós tenhamos aqui ou em casa não apenas cristãos, sem expectativa, mas não cristãos. Porque aqui, irmãos, a ideia da candeia, as 10 tinham candeia. A candeia aqui traz uma ideia de religião. As 10 tinham religião. As 10 tinham, quem sabe, uma roupa religiosa, um vocabulário religioso, um carro religioso, habitavam em lugares religiosos, todas tinham candeia. Mas só 5 tinham óleo. Só 5 tinham salvação. Só 5 tinham o Espírito Santo. E para você que hoje está aqui ou em casa, e não é um cristão em Jesus, por mais que você diga, Senhor, Senhor, se você não tiver o óleo, não tiver o Espírito Santo por meio da salvação em Jesus, por mais que soe familiar, você não será parte da família de Jesus. Precisamos da salvação que há somente em Jesus. Precisamos do Espírito Santo habitando em nós, selando-nos como pertencentes à família de Deus. E quantos são os cristãos que ainda hoje estão vivendo com a candeia na mão, para lá e para cá, sem óleo algum? Domingo após domingo, entram em sites de celebrações como essa, participam do quarta-feira online, até ganham um sorteio. Quarta-feira sorteamos livros, camisas, é maravilhoso. Mas o que Deus tem para nós é que nós tenhamos de fato um relacionamento real com Ele. Dia após dia, enchei-vos do Espírito continuamente, diariamente, para que nós sejamos encontrados e encontradas, preparados e preparadas, vivendo em missão e cheio de expectativa. Jesus está contando essa história para quem? Para os seus discípulos. Ele está ensinando aos seus discípulos e a nós como nós respondermos à verdade bíblica dos últimos dias e da volta de Jesus que nós esquecemos. Infelizmente, hoje, tomou-se no evangelho ocidental uma vida cristã diária, de forma material, secularizada, sabe, de pensamentos positivos. E esquecemos a beleza de um reino invisível agora existente, que um dia se unirá ao reino invisível, a volta de Cristo. Os últimos dias, vivendo em missão, vivendo com expectativa disso. É entrar em cada celebração como essa, é abrir a Bíblia, é orar com a expectativa de que servimos um Deus que está vivo. Ele é o Rei dos Reis. Ele não é Rei do Safari, não é Rei da África, não é Rei da Disney. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eterno e vive para sempre. Expectativa. É isso que eu quero que você ore nessa noite, meu irmão. Então, para nós recapitularmos, está no telão aí. Primeira coisa, quando falamos sobre volta de Jesus, final dos dias, não é para você se assustar e ficar apavorado. E o anticristo, e essa lei, e esse presidente, e esse governador. Não se assuste, apenas se prepare e diga, o rei está voltando. Está tudo correndo nos trilhos como ele disse que ia correr. Mas viva a sua vida com a expectativa disso. De que Deus, que Cristo está vivo, que servimos a um Deus vivo, que cantamos a um Deus vivo, que oramos a um Deus vivo, que estamos diante da palavra de um Deus vivo, portanto sua palavra é viva e eficaz.
Expectativa, e só com expectativa, que só este óleo, só o Espírito pode nos dar, é que nós conseguimos viver a missão, sem distração, focados em Jesus, o seu reino, a sua obra, a sua igreja, o seu propósito, a quem e por quem e para que eu fui chamado, quem eu não sou mais um, eu não sou qualquer um, eu sou aquele o qual Deus colocou em mim o seu Espírito e me deu a missão de levar a sua palavra, de abraçar, de crer, de confiar, de ser usado por Ele neste mundo de forma abundante, expectativa. Só o Espírito, só o óleo na candeia pode fazer isso. Uma candeia vazia, uma religião sem a graça, a glória, a manifestação do Espírito, meu irmão, é mera religião. A terceira coisa, permaneça em missão e tenha sempre uma relação real com Deus. Prontos ou não, um dia ouviremos, aí vou eu. Estejamos prontos, de segunda a segunda. Sim, com falhas, defeitos, e tropeços, e pecados, erros. Quem somos nós? Vamos errar, vamos falhar, mas temos sempre a oportunidade de voltar. Se preciso for hoje, em lágrimas, e dizer: Deus, me perdoa, porque eu tenho andado distraído com tantas coisas, e não tenho mais vivido a expectativa do teu reino, da tua volta, das tuas coisas. Deus, aquece o meu coração, renova a minha mente, para que eu me lembre quem eu sou e por quem fui chamado e viva a tua missão. É isso que eu quero orar com você nesta noite. E se você não é um cristão, saiba, muitos hoje querem um Cristo Salvador. Ou falar assim, a vizinha, a tia, o cunhado vai dizer: você tem que ir para a igreja, menino. Vai para a igreja porque lá o seu casamento será consertado. E vai para a igreja, porque lá você vai conseguir uma porta de emprego. Nós queremos um Jesus, muitas vezes o quê? Salvador. Jesus salva a minha vida. Isso quer dizer que Jesus salva o meu casamento, Jesus salva o meu trabalho, Jesus salva a minha saúde, mas poucos querem de fato, além de um Salvador, um Senhor. Senhor, seja Senhor da minha vida. Governe a minha vida. Eu quero ser o seu servo. Eu quero que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça e permaneça. Deus, eu quero andar segundo a tua vontade. Deus, eu quero fazer aquilo que agrada o teu coração. Então hoje, fique em pé comigo nesta noite. E não importa o quadro que você viva, o estágio que você esteja. Quem sabe você entrou aqui hoje tão apagadinho, sem expectativa nenhuma de vida cristã. Sabe, distraído com tantas coisas, com redes sociais, com trabalho, a ganhar dinheiro, fazer o seu nome, ter sucesso, acumular renda, fazer aquela viagem. Nada disso é pecado, contanto que cumpramos a palavra de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim, você pode fazer a viagem dos sonhos, você pode ter a casa dos sonhos, ter o carro dos sonhos, contanto que isso seja segundo lugar. Primeiro lugar seja: Deus, cumpra a tua vontade em mim, e hoje, ó Deus, enche-me com o teu Espírito. Deus, aquece meu coração e a minha alma. Deus, hoje eu me arrependo. Deus, nos arrependemos hoje, ó Pai, de quão distraídos nós estamos, porque perdemos a alegria, perdemos a expectativa, perdemos o senso de urgência. Deus, perdemos a relação contigo que outrora nós tínhamos, ó Pai. Então hoje eu quero orar para que Deus faça isso em seu coração. Se você quer isso no seu lugar aí, coloca a mão no seu coração, vou orar com você. Mas, meu irmão, eu não posso te dar o meu óleo, eu não posso fazer a sua oração. Hoje é você com Deus, se arrepender e dizer: Deus, dá-me a expectativa, dá-me, Senhor, a tua graça, dá-me o teu poder, dá-me, Senhor, a tua urgência, dá-me a tua alegria, para que eu acorde todos os dias com a expectativa de que o Redentor está vivo, com a expectativa de que é um Deus no controle, com a expectativa que hoje pode ser ou vai ser aquele dia o qual Deus vai me usar poderosamente, com a expectativa que pode ser uma segunda-feira, mas Deus, esse pode ser o grande dia, o qual o Senhor se manifestará com poder e glória.
Pai, hoje eu oro, Pai, por aqueles que estão, ó Deus, sem expectativa na missão, estão vivendo, Pai, uma religião, simplesmente, ó Deus, uma religião fria, uma religião cega, superficial. Deus, hoje, enche os corações, hoje, toma para si a nossa mente, ó Pai, entregamos a Ti hoje a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Não nos basta apenas, Senhor, dizer, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, mas é de fato, ó Pai, de segunda a segunda, dizer, Deus, eis aqui a minha vida, o meu dia, eis o meu coração, Pai, hoje, de todo o coração, de todo entendimento, com toda a alma. Deus, hoje que a Tua graça, que o Teu Espírito abundante seja manifestado em cada coração nesta noite, aqui ou em cada lar, ó Deus, para que vivamos cheios de expectativa, não só quando nós entrarmos aqui neste lugar, mas a cada dia, ao acordarmos, olharmos para o céu e vamos dizer, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vivo uma religião fria, sem sentido, de um Deus morto. Eu vivo a fé em um Deus vivo, que se move, que fala comigo, que me alimenta. Então Deus hoje aquece os corações, transforma a vida, perdoa pecado, traz salvação nesta noite, ó Pai. Para que Ele diga hoje, Senhor, Senhor, Tu és o meu Salvador, então seja o meu Senhor. Que hoje haja salvação, arrependimento, renovação, preenchimento, revestimento, ó Pai, porque o Rei está voltando. Enquanto Ele não volta, Deus, nós precisamos responder esta verdade em missão, com expectativa, com alegria, com zelo, focados, ó Pai, em Ti, no Teu reino. Pai, isso hoje, ó Pai, nós oramos assim, nós pedimos, nós rogamos, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Se você puder hoje comigo, erga suas mãos para o céu. Diga assim comigo, Deus. Diga mais alto, diga Deus. Nesta noite, eu quero entregar mais do meu coração, da minha mente, da minha alma em Tuas mãos. Diga a Ele, Deus, dá-me mais da Tua presença. Diga assim nessa noite, Deus, enche meu coração de expectativa do Teu reino, da Tua palavra, das Tuas coisas, para que eu viva em missão. Diga assim, Deus, hoje eu creio pela fé, que amanhã será um novo dia, será um dia diferente, revestido do Teu Espírito. É assim que eu oro, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite, aplauda Ele, esse Rei que está vivo, para que nos encha de expectativa na missão dEle. Aleluia, o Rei Ele virá sobre as nuvens do céu com poder e glória. Aleluia.